Olá, meu amigo, minha amiga do assinante do canal do YouTube. Bom revê-lo aqui nesse vídeo, um vídeo dedicado a falar sobre consultoria organizacional ou, mais especificamente, sobre competências e tendências do mercado de consultoria e da atuação de um consultor em geral. Então, se você tem intenção, tem um desejo de atuar como consultor, eu vou falar de algumas coisas aqui importantes para você que está querendo começar a atuar nessa área. Eu vou compartilhar algumas coisas da minha experiência ao longo desses mais de 8 anos como consultor externo na área organizacional, fora a minha experiência como consultor interno de RH, tá bom? Então, para cumprir essa nossa programação, eu vou apresentar para você então quais são os 3 pontos que eu vou tratar nessa pequena palestra para falar para você então sobre competências e tendências no mercado de consultoria. Acompanhe então comigo no slide. O primeiro ponto que a gente vai tratar é do papel do consultor e o mercado de consultoria, tá? São duas coisas aí importantíssimas que eu vou já de cara posicionar você. Quais são os papéis que um consultor deve exercer, são vários, né, em linhas gerais, e também como é que está o mercado de consultoria, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou falar sobre, de fato, quais são aquelas que, na minha visão, por um lado, e aquilo que em termos de certificação se exige por outro lado para se atuar como consultor na área organizacional. E por último, o terceiro ponto, eu vou falar para você sobre algumas tendências de mercado de consultoria, aquilo que já está se apresentando aí, não no longo prazo, mas no curto, médio prazo, aquilo que está se mostrando como tendências do mercado de consultoria, tudo bem? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Lembrando que, ao final, se quiser deixar o seu comentário, o seu like, se quiser também colocar algum outro assunto, algum outro tema que seja do seu interesse aí dentro do mercado de consultoria, faço questão de compartilhar com você e aí sim, quem sabe, produzir novos vídeos que sejam cada vez mais úteis para o seu dia a dia profissional, tá bom? Então, dando início então a esse nosso bate-papo, acompanhe então comigo no slide. Eu vou falar para você primeiramente uma frase que eu gosto muito de um colega que é consultor organizacional bastante experiente no mercado, autor de livros de consultoria, o Dino Moksani. O Dino tem uma frase que para mim sempre me marcou bastante, desde quando lá há mais de 8 anos eu começava a engatinhar um pouco aí no mercado como consultor. Tinha um desejo de atuar, mas não sabia por onde começar, e eu li um livro aí do Dino, né, Moksani, Consultoria, o Caminho das Pedras, tá lá no site dele, consultores.com.br, e nesse livro ele tem uma frase que para mim é muito bacana, que se aplica, que resume muito bem o que é a atividade da consultoria, então acompanha comigo no slide. E o Dino diz o seguinte: consultoria é uma forma de você exercer a sua profissão. Então, daí duas coisas importantes, né, para deixar bem claro. É claro, primeiro, que a consultoria não é uma profissão regulamentada, a exemplo de outras profissões tradicionais, direito, administração, economia, enfim. Então, primeiro ponto é esse, é uma forma de você exercer a sua formação, a sua profissão, né, como consultor, como especialista em determinado assunto. Então, isso por um lado é muito bom, que permite que várias pessoas possam, de fato, abrir a possibilidade de vir a atuar como consultor na sua área de trabalho, e muito bom isso. Por outro lado, não muito bom, como não é uma profissão regulamentada, obviamente, abre espaço para vários charlatões, várias pessoas que acabam se designando consultores sem ter nenhuma formação, nenhuma experiência, metodologia, absolutamente nada que diga de fato, que ateste, que comprove, que certifique que aquela pessoa de fato é um consultor para a área organizacional. Consultoria, inclusive, ou consultor é uma palavra que acabou sendo até um pouco banalizada, né? Hoje você tem várias pessoas aí que se denominam consultoras, mas que na verdade não são, tá? Então, é uma forma de exercer a profissão, mas que traz esse risco aí de qualquer pessoa, digamos assim, se considerar um consultor, e quando não é bem por aí, especialmente quando se trata da área organizacional, que é uma área em que se comumente escuta falar muito bem, é qual eu vou me referir nessa pequena palestra. Então, é uma forma de exercer a profissão. A primeira coisa que eu queria chamar, considere isso como uma possibilidade dentro da sua carreira, dentro da sua área de formação, seja ela qual for. Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado e se preparar muito bem para esse mercado, para não ser confundido como mais um, né, charlatão, digamos assim. Tudo bem?
esse é o primeiro ponto. Acompanhando então comigo no slide, outra coisa importante de tratar, falando já do mercado de consultoria, né? Um mercado bastante volátil, como eu já comentei, não regulamentado, então exige aí, claro que existem algumas associações, institutos no Brasil que tentam de alguma forma cumprir um pouco desse papel, né, que seria de um conselho, mas elas nada mais são do que entidades representativas de uma classe, tá? Elas não têm um papel de fiscalização, não têm um papel de regulamentação do mercado, é um mercado bastante volátil, você hoje tem poucas pessoas em geral que se dedicam a atuar como consultor de carreira, digamos assim. Em geral, algumas pessoas entram e saem do mercado por questões de circunstância, né? Porque está desempregado, aliás, é uma frase que se fala muito, né? Todo desempregado vira consultor. Não é bem por aí, óbvio que não. Mas, enfim, de alguma forma isso atesta a volatilidade do mercado. Tem pessoas que entram e saem com muita rapidez e não seguem uma carreira dentro do mercado de consultoria. É um mercado que quanto mais você atua, quanto mais experiente você é, diferente do mercado tradicional, que é a tendência que com o passar dos anos, à medida que você vai envelhecendo, você acaba de alguma forma sendo descartado do mercado. Na consultoria é exatamente o contrário. Quanto mais experiência você tem dentro da área, isso mais credibilidade, mais confiança você acaba passando para o mercado, ou seja, você é mais valorizado como profissional, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, acompanha comigo no slide, é um mercado ainda dominado por grandes consultorias, as grandes contas, digamos assim, os grandes contratos são realmente ainda dominados pelas grandes empresas de consultoria, boa parte delas, inclusive, vindo de fora, na maioria, enfim, alguma aqui é colar grande do Brasil, mas os grandes contratos, de fato, que têm uma expressividade do ponto de vista financeiro, ainda são dominados pelas grandes consultorias. Mas isso não impede, volto a dizer, e aí tem várias formas de atuar como consultor, seja como consultor autônomo, consultor associado, fazendo parcerias, enfim, para minimizar ou fazer frente, digamos assim, a essas consultorias de maior porte, tá? Mas, em linhas gerais, de fato, ainda é um mercado para quem quer viver de consultoria, realmente é complicado no sentido de querer ter só como a principal fonte de renda no primeiro momento. Geralmente o ideal é que você combine isso com alguma outra fonte de renda também, seja como empregado ou enfim alguma outra renda como empreendedor, mas para quem quer de fato viver de consultoria, é importante, pelo menos no primeiro momento, estar vinculado, estar junto de alguma empresa de consultoria para que você se sinta mais confortável, reconhecido e ganhe espaço dentro do mercado, para aí sim, quem sabe, você ter um volume que justifique ter a sua própria empresa de consultoria, tá bom? Terceiro ponto, acompanha comigo então, requer competências específicas para atuar no mercado de consultoria. Então, por mais que você se designe, você se autodenomine consultor, não é tão simples assim. É importante que você faça uma autoanálise muito crítica para você, afinal é o seu nome, é você que está se colocando no mercado, para ver até que ponto você tem as competências que se exige para um bom trabalho de consultoria, tá? É claro que nem tudo você tem todas as competências num alto nível, mas aquilo que você minimamente precisa ter, eu vou comentar com você mais adiante então nesse vídeo, quais são as competências básicas, mínimas, essenciais, para você entrar com segurança no mercado e poder oferecer serviços de qualidade para o seu cliente, tudo bem? Então requer competências bem específicas, é algo que particularmente já tinha isso desde a minha época de graduação, quando eu decidi aí fazer psicologia, em princípio na área clínica, depois eu acabei mudando completamente para a área organizacional, eu vi que a área que tinha mais identificação, com a qual eu tinha mais identificação, e depois consultoria também, mesmo na graduação, já tinha intenção de começar a atuar, porque é algo bastante dinâmico, objetivo, enfim, tinha algumas características que tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Então, não é todo mundo, digamos assim, né, que se adequa ou está adaptado, está pronto, digamos assim, para atuar no mercado de consultoria, ok? Dando sequência, eu vou falar então que realmente a atividade de consultoria ela requer um perfil empreendedor, especialmente quando você é um profissional autônomo. Então, quando você não tem ali uma receita fixa como empregado para estar ali cobrindo suas contas, então isso exige de você um alto grau de empreendedorismo para estar, no mínimo, prospectando clientes, fazendo visitas, abrindo mercado, fazendo marketing, enfim. Então é tudo aquilo como você SA, né?
Você como uma empresa, então o consultor ele é uma empresa personificada, digamos assim. Ele precisa ter o espírito empreendedor para que ele de fato gere uma receita tal que justifique ele estar no mercado, senão realmente é melhor voltar para o mercado tradicional como empregado para que ele tenha alguma segurança. Então, tem que ter um perfil empreendedor. Se não tiver, tino empreendedor, de fato vai ter grandes dificuldades em estar se mantendo no mercado, ok? Outro ponto, então, acompanha comigo no slide, proporciona uma liberdade de atuação. Sem dúvida alguma, uma das maiores motivações que eu, não só que eu já tive, enfim, tenho ainda, mas que muita gente quando pensa no mercado de consultoria é a questão da liberdade, né? Você ter liberdade para fazer o seu horário, para expressar suas ideias, enfim, tem então a noção de liberdade, ela sem dúvida aparece lá desde o começo para aqueles que desejam atuar com consultoria, mas aí vai um recado, vai um alerta, liberdade só não é garantidora de que você vai ter resultado. Então, a liberdade exige, por outro lado, como eu já falei, primeiro um espírito empreendedor muito grande para que você não tenha prejuízos financeiros, você e a sua família, mas também que você possa, nessa liberdade, ter um grande grau de disciplina. Essa é uma competência extremamente importante, já adianto aqui para você agora, tá? Porque junto com a liberdade tem que ter a disciplina. Quando você está empregado, geralmente você passa a ser disciplinado ou pelo seu chefe, pelos colegas, enfim, tem pessoas ali, né, te regulando de alguma forma, né, te dando aquela disciplinada para que você de fato faça o seu trabalho. Como autônomo geralmente não tem ninguém te disciplinando, ou seja, exige de você uma autodisciplina, uma determinação muito grande, coisa que nem sempre todo mundo tem quando está empregado, tudo bem? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria já trazer para você, um pouco do papel do consultor. É um papel aí que vai desde alguém que tem um papel no sentido de atuação, que exige um determinado perfil, e por outro lado, falar um pouquinho também em linhas gerais aí do mercado de consultoria, um mercado ainda bastante amplo, bastante aberto para aqueles que de fato conseguem entregar soluções. Um consultor é sobretudo alguém que vende soluções para as organizações e nem sempre o simples fato de ter conhecimento é suficiente para você entregar soluções que atendam às necessidades das organizações. Se assim o fossem, todos os professores universitários aí seriam aqueles que em tese seriam os melhores consultores, mas na prática isso não é verdade. Teoria, prática, e as organizações obviamente pedem coisas práticas e não coisas teóricas, tá? Então, nem sempre aquele que conhece muito bem tem a capacidade de produzir metodologias, produzir soluções que sejam de agrado ou aceitas pelas organizações, ok? Dando sequência, então, eu vou falar, então, quais são as competências, então, requeridas, exigidas, né, de um consultor. Eu vou me permitir, então, usar, como a gente fala de competências na literatura em geral da administração, para quem, né, já vem estudando aí, ou quem é da área ou mesmo já ouviu falar, o famoso CHA, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes que formam a noção de competência. Então, eu vou seguir essa linha aí e falar então para você agora quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que um consultor organizacional minimamente precisa ter em maior ou menor grau. Vamos lá? Bom, mas antes de falar das competências em si, eu queria chamar a atenção para você de uma coisa extremamente importante. Eu comparo muito a atividade de consultoria com a atividade de um médico. O médico, né? Ele é alguém que geralmente é um especialista. E um consultor, ele precisa ser um especialista em alguma coisa. Nem que seja em alguma área, como RH, marketing, finanças, enfim. Então ele precisa ser um especialista. Quando uma empresa requer os trabalhos de um consultor, ela em geral está na expectativa de contratar um especialista em alguma coisa que vai ajudar a empresa então a solucionar determinado problema. Então, primeira coisa, não existe consultor generalista, né? Aquele que entende de empresa como um todo, seja ela pública ou privada, enfim. Uma coisa é você ter experiência em determinado tipo de empresa, mas outra coisa é você dominar todas as áreas que uma empresa de fato atua, né? Desde do planejamento, enfim, da modelagem de negócio, até, sei lá, governança, marketing, por aí vai. Então não existe, não acredito particularmente, em nenhum consultor organizacional que se denomine generalista. Ao contrário, a noção que eu tenho de um consultor é de um profissional extremamente especializado em uma ou algumas áreas de conhecimento na qual ele tem a competência e experiência para estar
formulando soluções para entregar para as organizações. Então, isso é um ponto importante que eu queria trazer para você frisar antes de então, de adentrar agora então nas competências propriamente ditas, tá bom? Vamos lá? Vamos falar então dos conhecimentos. Quais são então os conhecimentos necessários para se atuar como consultor organizacional? Bom, o primeiro tipo de conhecimento são chamados conhecimentos técnicos ou especializados, como eu acabei de falar. Então, se você é um consultor na área de gestão de pessoas, subentende que você deve dominar o estado da arte, aquilo que há de mais moderno, de tendências e tudo aquilo que está cercando a área da qual você é um especialista. Então, esse é o conhecimento de entrada, digamos assim, o conhecimento mínimo no sentido de aprofundamento que você precisa ter para atuar como consultor, como eu acabei de falar, você precisa ser um especialista. Então, o primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento técnico especializado, que tem a ver com a forma com a qual você, inclusive, vai se posicionar no mercado de consultoria. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento sobre gestão em geral. Mesmo tendo conhecimento especializado sobre algum assunto, é importante conhecer como é que se dá uma gestão empresarial no sentido mais amplo e até que ponto a sua especialidade ela se conecta com as outras especialidades que compõem uma gestão e uma organização. Então é preciso ter um conhecimento da mecânica de funcionamento de uma gestão organizacional como um todo, especialmente porque você vai estar lidando com organizações diferentes, tanto em setores diferentes, públicas ou privadas, e cada um tem as suas particularidades, mas quando se fala de gestão empresarial, há uma base mínima com a qual o consultor precisa dominar, precisa entender. Segundo tipo de conhecimento, conhecimento de gestão e organização. Terceiro tipo de conhecimento, marketing de serviços, aí muito mais voltado para a figura do consultor. Então não adianta só você ser um excelente especialista, desenvolver soluções, se isso não está posicionado, não é feito marketing de serviços. Então, noções de marketing de serviço é importante que se tenha para que você possa fazer concretamente a divulgação e o posicionamento dos seus serviços para o mercado, para fazer com que o mercado entenda, compreenda e compre, marketing vendas no caso, os seus serviços, ok? O próximo tipo de conhecimento, gestão de projetos e gestão da mudança. Eu vou falar agora dos dois em um para finalizar esse primeiro bloco de conhecimentos, tá? Gestão de projetos, sim. Todo trabalho de consultoria tem um início e tem um fim. E dentro disso aí, em geral, você tem um projeto, né, que é o cronograma de trabalho que um consultor desenvolve dentro de uma organização. Então, fazer a gestão desse projeto de consultoria, que tem um início, meio, fim, recursos, etc., algo que é extremamente delicado, trabalhoso, que requer inclusive muito cuidado, especialmente na hora que você está dimensionando o valor do seu trabalho, dimensionando quanto tempo você vai trabalhar naquela organização. Então a gestão do projeto ela é importante não só para fins de dimensionamento do trabalho em si, do escopo do trabalho, como a gente costuma falar, mas também para te ajudar na precificação correta e mais precisa possível do projeto. E da mudança organizacional, por outro lado, também como promover a mudança, no sentido de ver quais são as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, a quem você precisa acionar internamente ou externamente para que a mudança ocorra dentro da organização. Quais são as pessoas que você precisa sensibilizar, explicar o trabalho, enfim, envolver para que de fato a mudança, que é o que se pretende no final das contas, ela se efetive. Tudo bem? Então, primeiro bloco, conhecimentos, eu falei aqui para você então para se atuar como consultor. Vamos agora então passar para o bloco das habilidades. Então acompanhe comigo. A primeira habilidade que eu já destaco aí, além da capacidade de fazer marketing, vendas, de negociar. Até determinado ponto, a consultoria ou a venda da consultoria é uma venda técnica, né? Onde você vai estar lá explicitando para o teu cliente ou para os teus vários clientes internos quais são os benefícios e as vantagens daquele tipo de serviço para o qual você vai estar prestando. Então, até um determinado ponto, ele comprou do ponto de vista técnico. Mas há uma segunda negociação, né, que nem sempre necessariamente tem que ser feita pelo mesmo consultor. Em geral, quando você é autônomo, você tem que abarcar absolutamente todas as fases, da concepção, da venda, da entrega, do gerenciamento, enfim. Então, essa parte da venda, da negociação propriamente dita, é uma negociação comercial, onde você vai discutir valores, vai discutir prazo. Então, isso é importante sim, ter a mínima habilidade para fazer a negociação também comercial do seu serviço, para que você não fique no prejuízo no final das contas. Então, habilidade de negociação, junto com marketing e vendas, triangulando aí, é importante que você tenha, no mínimo, em algum grau, para que você não tenha, inclusive, prejuízos financeiros.
A segunda habilidade, essa é extremamente importante, essa é uma habilidade que inclusive tem um outro vídeo que eu vou gravar para você falando especificamente das competências requeridas para atuação no mercado profissional como um todo, independente de ser consultor. E essa habilidade, que é a habilidade de comunicação, é uma das 8 habilidades que eu elenco nesse vídeo, também vai estar aqui no meu canal do YouTube. Então, para que você compreenda, a habilidade de comunicação. Hoje, qualquer profissional, em linhas gerais, especialmente o consultor, precisa ter uma habilidade de comunicação acima da média. Quando eu falo habilidade de comunicação, para deixar bem claro, não é só capacidade de oratória, de falar bem, de falar bonito, não é isso. É a capacidade de se expressar, expressar seus objetivos, expressar suas ideias, a capacidade de argumentar, de vender um projeto, de vender uma ideia. Então, essa habilidade de comunicação oral e escrita. Então, um bom consultor ele tem que saber alguém que sabe falar muito bem, no sentido de articular ideias, de vender um projeto, vender uma ideia, enfim, mas de explicitar os seus argumentos, mas também a capacidade de escrever. Escreve muito, é relatório, tudo aquilo que é feito no trabalho de consultoria, uma boa base vem da comunicação, tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita, é uma habilidade extremamente importante e valiosa nos dias de hoje. Terceira habilidade de relacionamento interpessoal. Então, um consultor é alguém que tem que ter um mínimo de habilidade para se relacionar, obviamente, com as pessoas. Não pode ser alguém que tenha um difícil relacionamento, porque isso tanto vai dificultar na venda, vai dificultar durante a entrega, né, no cliente. Então, a habilidade de saber transitar, de se relacionar com as diversas instâncias dentro da organização, desde o operacional, passando pelo nível técnico ao nível estratégico. Cada tipo de segmento exige uma capacidade de relacionamento diferente, de comunicação diferente. Então, esse é um outro ponto extremamente importante para o consultor, que é ter a capacidade de ser um pouco camaleão, de ser flexível de acordo com o público com o qual ele está atuando naquele dado momento, tá bom? Então, é a capacidade de relacionamento interpessoal, tanto na empresa quanto também fora dela, formulando parcerias com outros consultores, atuando no mercado em geral. Então, essa é uma habilidade extremamente importante. Outra habilidade de elaborar diagnósticos, né? Uma das coisas que faz parte de um ciclo de um trabalho de consultoria é desde o diagnóstico, um bom diagnóstico, assim como o médico, ele precisa ter um conjunto de ferramentas que atestem um bom diagnóstico para que ele possa fazer um tratamento, né? No caso do médico, no caso da consultoria, a habilidade de ter boas ferramentas de diagnóstico da situação, como é que a empresa está hoje, para onde se quer levar essa empresa. Então, ter ferramentas, por um lado, e uma boa habilidade de, nas entrelinhas, nas entrevistas, nas conversas, de chegar a um bom diagnóstico. Isso requer uma boa, inclusive, habilidade de escuta, né? Saber ouvir muito bem, de ler, digamos assim, a dinâmica organizacional para que se chegue em bons diagnósticos no final das contas. Tudo bem? Desenvolvimento de metodologia. Essa, sem dúvida, uma das centrais no trabalho de consultoria. Um consultor é, sobretudo, alguém que tem um conhecimento especializado, mas que, principalmente, transforma esse conhecimento numa metodologia e numa metodologia que gere resultado. Então, o consultor é alguém que, em geral, boa parte do trabalho de consultoria, antes da venda, de fato, é o desenvolvimento de metodologias, que é a forma de executar, a forma de fazer. Cada consultor, cada consultoria tem as suas metodologias, né? Esse, digamos assim, é aquilo que é guardado até certo ponto, as 7 chaves, porque não é nem o segredo, é a forma de cada um atuar e é com base nisso, nos resultados que se gerem, que inclusive tem a ver com a precificação do quanto você vai cobrar pelo uso, né, daquela metodologia que eventualmente já tenha dado resultados em organizações. Então, tem que ter uma habilidade de desenvolvimento de metodologias de trabalho, mais uma habilidade, então, para se atuar como consultor. Para finalizar, as duas últimas, liderança e gestão do tempo. Então, liderança aí, para que realmente você possa internamente mobilizar as pessoas para que aquilo que você está desempenhando dentro do seu trabalho tenha consecução, vá para frente. Em alguns casos requer mobilizar pessoas internas, pessoas externas, então liderar um projeto é algo extremamente desafiador. E obviamente junto com isso vem a gestão do tempo, que é fazer com que realmente o seu tempo e o tempo da empresa haja um casamento, uma consonância, para que no final das contas aí você não tenha prejuízos, ou seja, você estimou um trabalho para 2 meses, ele se alonga por 3, 4 meses, isso é ruim para você, porque de alguma forma você começa a ter prejuízo, e ruim para a empresa também, que tinha uma expectativa de tempo que acaba se extrapolando, isso não é bom para ninguém, tá?
gerir o tempo, tanto dentro do cliente quanto fora do cliente. Como eu falei no começo, existe uma disciplina extremamente grande para que você possa, então, fazer uma boa gestão do seu tempo, conciliando suas atividades pessoais, profissionais, junto a outros clientes, e com isso você tem uma harmonia, digamos assim, dentro da sua vida profissional. Por fim, vou falar só de 3 últimas atitudes extremamente importantes. Poderia falar, volto a dizer, várias de cada uma delas, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, mas eu destaquei aqui nesse vídeo aquilo que, na minha visão, na minha humilde visão, são aquelas competências mínimas que se precisa ter. Em termos de atitudes, então, são 3, tá? A primeira delas, então, acompanha comigo, é a visão de negócios. Então, um consultor, volto a dizer, assim como o conhecimento sobre gestão, ter a visão do negócio como um todo, começar a estudar, entender daquele cliente, como é que é o negócio daquele cliente, ou seja, é se comportar e pensar junto como se fosse o dono daquela organização, ter a visão do negócio como um todo, tá? Isso requer estudo, requer um alto grau de aprofundamento, e então essa visão do negócio, é claro que ela vai sendo adquirida com a experiência. Como eu falei, essa é uma das grandes vantagens da consultoria. Quanto mais experiente você é, mais visão de negócio você acaba tendo, mais conhecimento do mercado em geral você passa a ter. Então essa visão, é claro que com a experiência você vai adquirindo. As duas últimas estão juntas, ética e profissionalismo, né? Ética, óbvio, nisso em qualquer profissão. No caso da consultoria, muito mais ainda, porque você está lidando com informações, em geral, bastante confidenciais, com pessoas que estão, de alguma forma, abrindo para você dados, informações, tudo aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Então, tem muita questão de ordem ética que você precisa realmente obedecer, ter muito cuidado, não só para no tratamento da informação, para organizar, fazer um bom backup, fazer uma boa organização para que as coisas não sejam bem organizadas e não chegue a público, digamos assim, e também o profissionalismo, né, que vai desde o cumprimento de horários, do engajamento no trabalho propriamente dito, de você entregar aquilo que você prometeu lá no início da proposta, tá? Então, profissionalismo no sentido amplo da palavra, que vai dos pequenos detalhes a coisas mais complexas, digamos assim, como de fato a entrega efetiva com qualidade, né, dentro do prazo e do tempo que você estipulou. Então, em linhas gerais, essas são as competências requeridas de um consultor, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Muito bem, então agora eu vou falar sobre os pilares do trabalho de consultoria. Uma coisa até já adiantei para você, mas eu vou falar agora pontualmente sobre cada um deles. Então, acompanhe comigo no slide. O primeiro pilar da consultoria, como eu já disse, é o conhecimento ou a expertise que o consultor traz o mercado, a área, a sub-área, digamos assim, na qual ele atua. Então, você é especialista em quê? Essa é a grande pergunta que não quer calar, primeiramente. Quais são as suas expertises, tanto em termos de competências, de área onde você atuou, em empresas em que você atuou. Então, isso é extremamente importante. É isso que vai dar o lastro, digamos assim, para a reputação e a credibilidade de um consultor, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. É isso, inclusive, que vai te ajudar a se posicionar no mercado de trabalho. Quais são os conhecimentos e as expertises que você domina. Segundo ponto, como eu acabei de falar agora há pouco nas competências, nas habilidades, a habilidade de desenvolver metodologia, né? Sobretudo, o consultor é alguém que conhece, mas principalmente que transforma conhecimento em metodologias aplicáveis que geram resultados nas organizações. Então, a base de uma empresa de consultoria, uma base da atuação de um profissional consultor são as suas metodologias, são as suas ferramentas da caixa, né, na sua caixa de ferramentas, nas suas ferramentas de trabalho, são as metodologias que ele desenvolve e aplica nas organizações. Terceiro ponto, resultados. Toda metodologia tem que gerar resultados. Os resultados é o que vão, inclusive, fazer com que você não só permaneça naquele cliente, seja recontratado por ele e, principalmente, seja recomendado por ele. Vai chegar um ponto em que você não mais venderá, digamos assim, o esforço de marketing e venda será diminuído pelas recomendações, pelos resultados que você gera, um cliente recomendando para outro e assim por diante. Então, os resultados começam, com o passar do tempo, a falar por si só. O seu trabalho começa a ter repercussão no mercado, você começa a ser procurado justamente pelos resultados que você proporcionou a determinada empresa. Mais do que diploma, mais do que grife de qualquer coisa, enfim, não é certificado que vai dar credibilidade no mercado. É o resultado que você gerou ou não em alguma organização.
E por último, a fidelização. Esse é um dos indicadores que eu particularmente costumo utilizar na minha empresa de consultoria, nos meus trabalhos, é o índice de recontratação, é o quanto realmente você consegue se fidelizar no cliente, não no sentido de gerar dependência, longe disso. Eu sou completamente contra qualquer prática de consultoria, como alguns profissionais fazem, de tentar forçar a barra para que o cliente fique na dependência dele. Ao contrário, esse inclusive é dos diferenciais que eu sempre faço questão de ressaltar quando eu estou vendendo um trabalho de consultoria, que é não gerar dependência, mas gerar fidelização. É dar um início a um relacionamento, mas é um relacionamento de longo prazo, um relacionamento duradouro, na qual eu tenho a oportunidade, a competência de poder ajudar aquele cliente por mais outras vezes, tá? Ou seja, de fidelizar o cliente com outras soluções que não aquelas, obviamente, para as quais eu já fui contratado. Muito bem, então, nos encaminhando para o final desse nosso vídeo, eu vou falar então agora um pouco para você, como eu havia prometido no início, do mercado, tendências do mercado de consultoria, algumas coisas que eu acho, alguns movimentos que eu já tenho feito alguma leitura, que já estão acontecendo ou estão na iminência de acontecer. Acompanhe comigo no slide então. O primeiro tendência de consultoria, e que isso está se concretizando em alguns espaços, são os chamados espaços de coworking, ou seja, consultorias que de alguma forma reúnam ali, ainda que sejam empresas ou profissionais especializados em áreas diferentes, que eles possam trabalhar de forma conjunta e eventualmente no mesmo espaço. Então é uma tendência que eu vejo que cada vez mais com a utilização crescente dos espaços de coworking, é muito natural que surjam aí no mercado, eventualmente alguns coworkings com consultores ou empresas de consultoria em áreas complementares, dividindo o espaço e proporcionando uma maior interação entre as consultorias e os seus respectivos clientes. A outra possibilidade são os serviços remotos, serviços à distância ou serviços de assinatura, né? Por meio do qual uma empresa ela pode romper aí, com a ajuda da internet, os limites físicos e geográficos da sua área de atuação. Então, cada vez mais é possível, com o uso da tecnologia, fazer com que determinadas soluções cheguem a clientes de outras áreas geográficas, seja do estado, do país, enfim. Então, o serviço remoto, o serviço à distância, cada vez mais isso sendo possível por meio do trabalho de consultoria. Geração de infoprodutos, ou seja, produtos de internet. Então, isso vai desde e-books, infográficos, cursos, enfim, própria consultoria em si, metodologias, enfim, para que determinados infoprodutos sejam gerados e comercializados fruto de um trabalho de consultoria ou de um consultor. Consultor é, sobretudo, alguém que vende o seu conhecimento, vende a sua expertise através de metodologias ou de produtos e serviços. Então, é uma outra porta que também começa a se abrir, além dos serviços em si, também os infoprodutos, né, na qual você possa comercializar através de um site, de uma plataforma de vendas. Internacionalização, também aproveitando aí a questão na linha do trabalho remoto, e quando a gente fala do teletrabalho, do serviço remoto, isso tanto vale nos nossos limites geográficos no Brasil, mas também para outros países. Então, dependendo da sua solução, dependendo daquilo que você de fato entrega e gera resultados, a demanda ela existe no mundo como um todo. Então, você pode romper os limites geográficos também em nível nacional e aí sim, quem sabe, começar também a projetar o seu trabalho em nível internacional. E, por fim, cada vez mais a atuação, né, dentro desse cenário como um todo, já falei do coworking, mas também boa parte do trabalho, ou uma parte do trabalho do consultor, ela é feita internamente, seja no seu escritório, seja no seu home office, ou seja, cada vez mais também a tendência da utilização da estrutura mínima, né, digamos assim, de custos, e isso passa por atuar também a partir do seu home office, do seu local de trabalho, conciliando aí uma das grandes vantagens da consultoria, é você poder não só ter a liberdade de tempo, mas a flexibilidade de trabalhar de onde quer que esteja, seja na sua casa, num café, no cliente, obviamente, boa parte do trabalho do consultor dentro, digamos assim, da empresa do cliente. Então, essa liberdade física, no sentido de você trabalhar também de casa, conciliando seus interesses pessoais, isso também é uma grande tendência do trabalho de consultoria. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado então desse vídeo, um vídeo que eu fiz questão de compartilhar com você, fruto da minha experiência, algumas competências e tendências do mercado de consultoria. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo,
deixe o seu comentário, será muito bem-vindo para que a gente possa interagir. Eu quero responder eventualmente alguma pergunta que você tenha, alguma curiosidade. Fico à disposição também para gerar outros vídeos. E aproveita, se não se inscreveu ainda, escreve lá, clica aqui no botão que está aqui no vídeo para que você possa se inscrever no nosso canal, compartilha com mais alguém que você entenda que também seja proveitoso para essa pessoa. E é isso, fico por aqui, grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.